Salve, salve nação! Um dia após aquele vexame de ontem e a conclusão que eu cheguei é que o time tá uma bela merda. Tá horrível, não tem nada de bom, não tem nada, não tem vontade, não tem qualidade, não tem técnica, tá tudo uma bosta. Essa é a verdade. E o Felipe Luiz é o culpado disso, na minha visão, hein? Bom, vamos ver o que o Zinho e companhia tá falando aqui desse desastre do Flamengo de ontem. Vamos lá. Ontem, mais uma vez, não terminou o bovino, jogo Pascoal? com a vitória. De novo, todo mundo pensou, pá, tropeçou, agora, pobre do adversário seguinte, no caso Internacional. Pobre nada, quase ganhou o jogo, Pascoal. A gente tem que entender as particularidades de alguns momentos e coisas e situações distintas que envolvem o Flamengo. No Maracanã, especificamente, a torcida não aceita o time ser abafado como foi, né? O Internacional marcou alto, o time do Flamengo teve dificuldades para a saída de bola. Fala mais a respeito do Internacional, porque o Internacional consegue a marcação de um gol, e um gol lindo, um lindo gol. O gol do Flamengo, olha que coisa linda, ó. Dá uma olhada. Que come do Borré no Léo Ortiz, hein? O Borré faz uma jogada espetacular, né? O Carboneiro parece que ele é um pouco bom de jogador, né? Ó o come que dá o Borré, ó. Jesus amado, golaço do time do Internacional, um time muito bem posicionado, consistente. O Pesolano fez um trabalho muito bom nesse jogo contra o Flamengo. A manifestação da torcida do Flamengo é porque o time não tá jogando, não tá rendendo. O Zinho colocou algumas Bom que peças. se diga, manifestação em dois momentos. Durante a bola rolando, a torcida segurou a onda. Final do primeiro tempo vai, final do jogo vai. É horrível, O Zinho pô. colocou alguns nomes nessa... E eu quero concordar com ele, né? Porque o Zinho é sempre brilhante, eu quero ter oportunidade de aproveitar o conhecimento dele, tudo que se refere ao futebol. O pênalti falar um negócio pra Ei, você. Bernabé, hein? O Bernabé deu uma engrossada. Dificuldade danada segurar o Flamengo no Maracanã, ele dava essa entregada, ele O passou. debochado não jogou bem. O De La Cruz, não é que o De La Cruz não está jogando bem ou mal, ele não consegue. Ele passou o jogo todo chegando atrasado. E o Royal? Jogo E o todo Royal? dando passe pro lado. Não sei Como se é que você definiria o Royal em uma palavra ou uma letra? Merda. Uma palavra. Difícil. Difícil. Esse futebol do Emerson Royal não cabe no Flamengo. Ele tem que melhorar muito para jogar no Flamengo. O De La Cruz tem que melhorar muito para jogar no Flamengo. E vou falar mais um que tem que melhorar para ser o jogador que a torcida do Flamengo aplaude. Que é o debochado. Que é o cara que você sabe que pra mim não jogou nada. Não jogou nada. Ou será que eu vi outro jogo? Mas tá fora de forma, tá na cara. Ah, mas não jogou nada. Jogou alguma coisa? Não. Por isso que eu estou concordando com o Zinho. O Pedro tá longe de ser o Pedro. Botar o Paquetá aberto pelo lado do campo pra mim... Mas você não me falou 15 dias atrás? Ele pode que jogar... uma das qualidades do Paquetá Sim. é a versatilidade? Mas toda hora? Troca de posição. Traz pra dentro um pouquinho. Abre o outro pelo lado do campo. Traz o cara pra... Tá vendo que o time tá fechado? Traz o cara pra armar. Tem momentos no jogo. O Zé Elias fala. O futebol é assim, ó. Tem o seu momento, tem o momento do outro. No seu momento, o momento do outro. No momento do Flamengo, ó, o Paquetá joga um pouquinho pra dentro aqui, filho. Ó, o debochado, fica um pouquinho ali pra lá. Eu nem entraria com o De La Cruz, colocaria o Paquetá como segundo volante. Também é uma outra Uma opção. função que ele já vinha fazendo, que ele vinha jogando. O De La Cruz não saindo pra jogar, obriga o volante a sair pra jogar e ele fica um pouco mais atrás e não tem velocidade pra acompanhar o adversário. Tá difícil, cara. A impressão que eu tenho, não sei se você teve essa impressão, Pascoal, no outro jogo que ele entrou também, no último jogo que ele entrou, o De La Cruz parece que ele tá mancando. Não sei se é impressão minha ou não, mas a perna esquerda parece que ele não, sabe? E não tem como. Só para finalizar da minha parte. 100%, senão não joga. E passar para o Zinho, que eu sei que o Zinho tem muita coisa para falar a respeito disso. O Flamengo não pode ter só um jeito de jogo. O Flamengo tem que entender que os adversários já estão sabendo marcar o jeito de jogo. E tem que mudar um pouquinho a característica de jogo. Às vezes você tem que dar uma olhada também como é que o adversário joga para você corresponder. E aí a minha crítica ao Felipe. Precisa arrumar também um novo estilo de jogo. Não só aquele estilo da posse de bola, pressão alta, rouba a bola, tá em cima da zaga do adversário, pega a bola, tá lá em cima. Só esse formato, o pessoal adversário já tá sabendo. O que é que faz? Adianta ele a marcação em cima do Flamengo.
Os 2 zagueiros do Flamengo estão longe de ser os zagueiros que o Flamengo conhece, que a torcida conhece. Está tudo muito longe. Não, o incomparável não está sendo o incomparável. Tá difícil, tá complicado, cara. Tá difícil mesmo. Tá difícil ver jogo do Flamengo. Acho que a torcida tem razão de reclamar. Tem tudo uma razão de bosta, reclamar. Tetra, é o pior início de temporada, como eu disse no comecinho da equipe F, do Flamengo nos últimos 24 anos. Olha os números, 8 jogos, 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas, menos de 21% de aproveitamento. O time fez 6 gols e sofreu 13. O Flamengo não vence desde 21 de janeiro há 4 partidas. Descontando o fato daquele início de Carioca com o time sub-20, mesmo assim são números terríveis. Você que conhece muito bem este clube, me diz o que provoca uma sequência tão negativa lá dentro. Sim, é difícil, né? Eu aqui, sem estar acompanhando lá o dia a dia, falar o porquê. A gente está aqui na base daquilo que a gente está vendo no jogo e não tem como eu não concordar com o Felipe Luiz que essa parte física... mas os outros times também não estão no início da temporada? Sim, estão oscilando também. Acho que, assim, quem me surpreende nesse momento agora é o time do São Paulo. Me surpreende um pouco, positivamente, tá? Mas você vê, o Botafogo começou metendo 4-0 no Cruzeiro e tomou de 5-3, né? 3. 5-3 do Grêmio. Então, assim, Bragantino que começa com 2 vitórias no Brasileirão. Assim, falando dos times favoritos ao título, Cruzeiro não está bem. O próprio Flamengo, que a gente falou, o Palmeiras ganhou esse jogo aí, deu uma goleada, mas antes do jogo era o quê? Cobrança, pressão, não está jogando. Teve torcedor lá que falou que assim, o time é bom e o elenco é fraco. Foi uma frase de um torcedor na entrada do campo, ficou isso na minha mente, na entrevista do Nicoletti. Então tem cobrança para todo mundo, acho que o Flamengo está inserido nisso, essa parte física, nesse início de temporada. Acredito que isso vai melhorar fisicamente, com o Felipe Luiz mesclando como ele está mesclando, né? Descansando um aqui, preparando melhor ali. O que me chama a atenção é que o primeiro jogo do time principal, não foi nem que foi o time titular, mas o time principal foi um atropelo em cima do Vasco da Gama. E que eu, particularmente, fiquei assim, cara, eu sei que o elenco é bom, tem o melhor time, mas começou num ritmo tão bom que eu achei assim, cara, vai ser um atropelo esse início aí do Flamengo. E mudou tudo. Perde para o São Paulo, perde para o Fluminense, perde a final contra o Corinthians, agora empata com o Inter. Dessa sequência de 8 jogos, 3 são da garotada, da meninada mesmo. Então eu não coloco todos os jogos, não são todos os jogos, mas para o elenco que tem, para o time que tem, pelo treinador que tem, é decepcionante, concordo. Mas não a ponto de achar que assim está comprometida a temporada do Flamengo. Acho que não. O torcedor tem direito sempre, mas eu quero destacar que a torcida do Flamengo, e vocês já falaram no programa, ela vaiou em momentos específicos. Durante a partida, durante o jogo, alguns jogadores sofreram mais pressão e cobrança, principalmente o lateral direito, o Emerson Royal. Tocava na bola, tinha vaia. Mas uma vaia generalizada foi quando terminou o primeiro tempo, né, que estava perdendo. E quando termina o jogo, que não ganha o jogo. Né? E mais uma vez a torcida foi ao estádio, lotou o estádio. Acho que o Felipe Luiz, eu acho que ele é competente, eu acho que ele vai enxergar e deve estar já conversando, olhando o que pode melhorar. Então, de um sistema de jogo diferente, se o Paquetá começa jogando, não acredito que ele vai manter esse sistema, um 4-4-2 ou um 4-2-3-1, porque estou vendo o Paquetá muito longe do Arrascaeta e eu acreditava que os dois iam jogar por dentro mais próximos, isso não está acontecendo. E, de repente, ele testar isso que o Zé Elias falou, e que eu acho que, nesse momento, seria a melhor função para ainda mais quando o Jorginho não joga. Então, botar o Dela Cruz 50%,
Porque o De La Cruz não é problema de parte física, o problema dele é problema clínico também, que ele não vai conseguir jogar todos os jogos, ou ter uma sequência de jogos. Eu acredito que o Paquetá consegue desenvolver essa função de segundo homem de meio campo, ou até ele testar uma formatação diferente, o 4-1-4-1, mas ele por dentro ao lado do Arrascaeta com 2 pontas que voltam para marcar, para ajudar nessa marcação. Dá para ele buscar soluções. Ou, em alguns jogos, não vai utilizar o Paquetá e ele volta com Plata, com outras opções. Opções é o que não falta. O Felipe Luiz tem todas as opções. Acho que ele é inteligente para detectar e arrumar isso. E o Flamengo voltar a vencer. Não tenho dúvida que o Flamengo vai voltar a vencer e vai brigar pelas conquistas. Só que o início do ano está prejudicando no quê? No Carioca. Ele precisa ganhar no sábado e torcer para resultados. Nova Iguaçu não ganhar, né? Principalmente para ele tentar classificar. Se não, vai jogar jogos a mais porque vai para o quadrangular de quem vai brigar para não cair. Isso é ruim. É muito ruim. O Campeonato Carioca não vale nada. Mas você jogar o quadrangular para não cair, aí é demais. Então o torcedor tem razão de estar chateado, mas eu acredito que esse torcedor sabe que esse time vai evoluir e vai melhorar. Eu acredito nisso. Felipe Luiz, ontem na entrevista coletiva, admitiu, confessou que se sente na cadeira mais pressionada, onde quem se senta ali é o profissional, o treinador de futebol mais pressionado do Brasil. E vamos ouvir o que mais ele disse na entrevista após o empate com o Colorado, empate que o Flamengo foi buscar na segunda etapa. Fala, Felipe Luiz. Reconhecer o jogo ruim, né, da equipe. Me lembrou muito o jogo contra o Táchira, na fase da Libertadores ano passado. Me lembrou muito esse de volta, algumas ações a destempo, algumas pressões a destempo. Me lembrou bastante esse jogo. E é evidente, e hoje ficou muito evidente, por exemplo, que ainda falta muito da parte física, um pouco da parte física dos jogadores. Como eles não estão bem fisicamente ainda, da forma que eu espero que estejam, e eles estão acostumados a jogar, estão chegando 1 metro tarde, estão fazendo as coisas um pouquinho, chegando na pressão um pouco de forma atrasada, a bola está escapando um pouco do pé, e isso também vai ligado com o mental, com decisões erradas. A parte física pesando para o Flamengo, segundo o seu treinador, Zé. Aí o treinador tem que ajudar os jogadores para eles não correrem errado. Acerta o time. Se você está vendo, se você tem o dia a dia, você sabe quem está melhor e quem está pior fisicamente. Se você não quer que o seu time sinta essa dificuldade, então você coloca um time que você sabe que vai ter um começo, meio e fim. Nitidamente o De La Cruz não tem condições. Nitidamente o De La Cruz não tem condições de acompanhar o ritmo do jogo. Então põe o Paquetá ali. Eu não sei se o Felipe deve ter visto os jogos do Paquetá na Inglaterra. O Paquetá joga de segundo, jogava como camisa 10, como um cara chegando um pouco mais ao ataque. Eu não vi o Paquetá aberto pela direita, fechando somente com a bola nos pés. É muito pouco. Lateral, você tem qualidade para você poder ter a bola nos pés e ter criação. Aí você tem do Carrascal, que você pode colocar o Carrascal, você põe Cebolinha, põe o debochado, né? Põe o Arrascaeta e põe o Bruno, ou coloca o Pedro, né? Você tem uma base de um time... Pode estar se atrapalhando com tantas opções? Né? Não, eu acho que ele tem que começar a criar outros sistemas de jogo. Eu já falei isso aqui o ano passado e volto a falar. Ele tem que criar outros sistemas de jogo. Ele não pode ser... O Tite tinha essa mania no passado. Ele mantinha a mesma característica, ele só mudava as peças para mudar as características. Ou seja, muitas vezes nós víamos o Jorge Henrique e o Sheik aqui, aí de repente no meio do jogo os dois iam para o outro lado para confundir o adversário por conta das características. Você tem versatilidade nesse time. Você tem capacidade com esses jogadores de você montar um meio-campo centralizado com o Pulgar, 2 meias, né? Como o Corinthians joga, 4 no losango, né? 4-3-1-2, ou como um diamante, né? Como diz o Abel. Você tem essa capacidade, você tem Pedro, você tem Bruno, você tem outros jogadores que podem fazer várias funções ali. Então ele precisa criar alternativas para isso.
Porque daqui a pouco o jogo do Flamengo vai ser manjado. Por mais que ele fale, a gente saiba que os times estão, eles não estão bem fisicamente, mas os times adversários também vão subir fisicamente. Sim. Eles também vão crescer fisicamente. E nós estamos vendo uma pequena amostragem de 2 jogos, 3 jogos mais ou menos. O Internacional foi diferente dos últimos jogos. O Internacional foi diferente do Fluminense, foi diferente do Corinthians. O Internacional pressionou o Flamengo, lá em cima, pressionou, chegou uma hora, o Internacional recuou, o Flamengo ia para cima, o Internacional foi lá e espetou com contra-ataque. Então, assim, ele precisa começar a criar novas alternativas para poder dar oportunidade, dar uma capacidade melhor dos atletas se adaptarem às dificuldades que eles passam em campo. Última parada do Equipe F de hoje. Pô, Nação, isso daí, cara, o que me deixou mais bolado ali, eu acho, de tudo, foi ver o Paquetá marcando lateral, cara. Paquetá marcando lateral, isso não faz sentido nenhum. Não faz, pô. Na ponta lá parado, na ponta, junto com o lateral direito do Flamengo, e na volta marcando lateral. Cara, a qualidade desse que o jogador tem vai ficar marcando lateral, pelo amor de Deus. Enfim, tá tudo muito errado. Físico, é lógico, que é muito da parte física também. Mas, tecnicamente, o jogador não tô acertando, cara. Não tão, mano. E tá todo mundo junto ali, ó. Por exemplo, o Léo Ortiz, aí vem o Royal, aí vem Pedro, aí vem Rascaeta, Bruno Henrique. Os caras não estão nem conseguindo dar um passe na bola, pô. Aí junta todos eles no time ali, ó. Fecha o time. Lógico que vai dar merda, pô. Lógico. O Felipe Luiz tem que ser malandro de botar quem tiver melhor condicionado no jogo, pô, entendeu? Mas é isso aí, nação. Tamo junto e até o próximo vídeo.